Nunca foi possessão demoníaca o que aconteceu com a protagonista do filme O Exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michael, né, como era o nome da pessoa verdadeira que inspirou a Emily Rose do filme, ela nasceu em uma cidadezinha do interior da Alemanha no ano de 1900. Tudo era perfeitamente tranquilo, ela morava com os pais e as 3 irmãs, a família dela tinha uma serraria, só que quando ela fez 16 anos, ela acabou sofrendo por episódios de epilepsia. Ela tinha convulsões, assim, em horários aleatórios do dia, então ela foi diagnosticada com epilepsia e tudo começou aí. Eu esqueci de falar que a família da Anneliese era extremamente religiosa, né, então, consequentemente, ela também era. Quando ela começou a ter esses ataques, ela começou a rezar ainda mais do que ela rezava, só que em dado momento, alguns anos depois desse diagnóstico, ela começou a entrar em uma depressão profunda. Ela dizia o tempo todo que não queria mais viver, que tinha alucinações, que aquelas vozes não deixavam ela em paz. Nas palavras dela, principalmente, essas vozes diziam que ela já ia pro inferno, que ela já estava condenada e que não tinha mais nada que ela pudesse fazer para evitar isso. Ela falava isso o tempo todo e foi ficando cada vez pior. Chegou em uma hora que ela começou a tomar a própria urina, ela defecava em lugares assim inapropriados, em cima da cama. Mesmo naquela época, a Anneliese foi internada em uma clínica psiquiátrica e mesmo tomando diversos tipos de medicamento para epilepsia, para esquizofrenia, para as alucinações que ela vinha sofrendo, ela continuava do mesmo jeito, falando que estava vendo coisas, que estava ouvindo vozes. E detalhe, ela começou a ter raiva de tudo que fosse relacionado à igreja, crucifixo, santo, a imagem de Jesus Cristo. Ela começou a sentir repulsa de tudo aquilo. Então foi a partir daí que a família dela e todo mundo ao redor, até médicos também estavam, porque naquela época, galera, todo mundo acreditava muito no capeta, né? Começaram a falar que ela estava possuída, coitada. E ficou por isso mesmo, ó, ela tá possuída, os medicamentos não ajudam, não tem o que fazer, levem ela pra casa. E foi isso que os pais dela fizeram. Lembra que eu falei que os pais dela eram extremamente religiosos? Pois é, eles foram os principais que acreditaram que de fato a menina estava possuída por algum demônio. Detalhe é que os pais dela começaram a procurar incansavelmente por um padre que tivesse disposto a fazer o exorcismo que ela precisava. Porém, mesmo naquela época, fazer um exorcismo não era tão simples assim. Precisava ter a autorização de um bispo e várias outras burocracias aí. Aí que eles não conseguiram nenhum padre para fazer o tal exorcismo nela. Ela parou de tomar os medicamentos e alguns anos depois ela estava assim, do jeito que eu tô mostrando aqui agora, completamente diferente de quando ela começou a ficar doente. Ela não comia, ela passava semanas sem comer, ela não bebia água, ela não saía do quarto, ficava só encolhida em um canto, começava a gritar, ela estava extremamente agressiva. Foi só 2 anos depois dela ter desistido dos medicamentos, ter saído da clínica psiquiátrica, que a família conseguiu um padre que estava disposto a fazer os exorcismos que ela precisava para ficar melhor. A única coisa que esse padre pediu foi sigilo. Ele disse que ninguém podia saber daquilo que estava acontecendo. Durante 2 anos, eles tiveram mais de 60 encontros, ou seja, 60 exorcismos. Esses exorcismos chegavam a durar mais de 4 horas. Que a Anneliese acabou não resistindo, né? E cerca de um tempo depois ela morreu enquanto dormia. A necrópsia ali no laudo médico deu que a causa da morte dela foi desnutrição. Porque eu falei pra vocês que ela não comia, ela passava semanas sem comer e como ela era muito agressiva, não tinha como alimentá-la. A polícia acabou culpando os pais da Anneliese e o padre também, né, chamando de irresponsáveis, não estão errados. Também falaram que a morte dela poderia ter sido evitada se eles tivessem continuado com o tratamento médico que ela de fato precisava e não com os exorcismos. Acabou que a igreja teve que pagar uma multa pros pais da Anneliese. E mesmo que eles tivessem sido condenados, né, por ter irresponsabilidade também para cima da filha, eles foram absolvidos porque, segundo o governo ali, eles já tinham sofrido demais com a morte da filha e tudo que tinham passado com ela. E no fim, tem pessoas que realmente acreditam que tudo que aconteceu com a Anneliese foi possessão demoníaca, já outras pessoas falam que foi negligência médica e parental. E, na minha opinião, foi um pouco dos dois, porque, gente, é muito estranho o fato dela ter sido internada, medicada e mesmo assim não ter melhorado em nada. Mas os pais dela também foram extremamente responsáveis, assim como a igreja da época. E não esqueçam de me seguir se gostam desse tipo de conteúdo.